utilizado o tema diarreia viral bovina. E hoje vamos ter conosco Marta, que ela é formada pela UFPI, Universidade Federal do Piauí, e é residente pela Universidade do Estado de Santa Catarina. O GEPAT agradece a presença de todos e desejamos uma boa palestra. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito. Aprendi a gostar no meu primeiro ano de residência por causa de um amigo que fez a tese de doutorado com isso, e ele me permitiu ajudar em várias partes do estudo dele, que é sobre o vírus da diarreia viral bovina. Eu gostaria de relembrar, todos já sabem, né, que o Brasil é um grande produtor de carne bovina, tanto carne como derivados, como leite. Então, segundo dados do IBGE, em 2025, o Brasil ele abateu mais de 42 milhões de bovinos. Então, isso não é um número que a gente pode desconsiderar. Além disso, também, a gente teve a exportação de mais de 3 milhões de toneladas de produtos de origem bovina. Então, isso demonstra o quanto a bovinocultura é importante para o nosso país. Além do Brasil também ser o terceiro maior produtor de leite do mundo. Nesse sentido, a gente teve lá em 2024 que o Brasil foi reconhecido oficialmente, né, como livre da febre aftosa. A gente tinha que a febre aftosa era uma doença que tinha grande impacto econômico porque ela está diretamente relacionada a embargos, né? Então, embargos na exportação da carne bovina brasileira. E eu e muitas outras pessoas que gostam do vírus da diarreia, de estudar esse assunto, o vírus da diarreia bovina, a gente acredita que sim, o próximo desafio sanitário do Brasil certamente vai ser o controle da diarreia viral bovina nos nossos rebanhos. Isso porque o Brasil ele não tem estabelecido um programa específico para controle da doença, enquanto outros países, inclusive, já conseguiram erradicar ela, por exemplo, a Suíça. A Suíça ela tinha um grande percentual de animais que eram sorologicamente positivos para a diarreia viral bovina e eles conseguiram erradicar a doença lá. Então, a gente tem o desafio do BVD 1, 2 e 3, né, que eles são divididos nesses genótipos. E ela é uma doença, a diarreia viral bovina é uma doença que ela impacta bastante economicamente, porque ela causa perdas reprodutivas, né, culminando em aborto, em absorção fetal, malformações, os persistentemente infectados, que são os animais que são a fonte de contaminação em um rebanho. A gente tem as perdas produtivas, exemplificado pela doença das mucosas, pela imunossupressão, que vai predispor a infecções secundárias, e a síndrome nefrótica. E aí eu pergunto a vocês, será que o Brasil algum dia vai estabelecer um programa de controle? Eu acho que é uma pauta que a gente tem que discutir bem mais. Discutir e estudar. Porque os estudos ainda nacionalmente eles são bem ínfimos, né? Deveriam haver mais estudos, principalmente na questão da tipificação viral, que eu vou falar mais à frente qual a necessidade disso. E no Brasil ainda a gente não tem dados ou artigos publicados do vírus da diarreia bovina afetando outras espécies além dos bovinos. É um vírus que pertence à família Flaviviridae, gênero pestivírus, e é o vírus da diarreia viral bovina. Ele afeta ruminantes e suínos. Então, dos ruminantes, a gente pensa assim, nossa, só bovino? Não. Tem os bovinos, os ovinos, os caprinos, os ruminantes selvagens e os suínos. Ele é dividido em, basicamente, duas classificações, a genotípica e a biotípica. A genotípica divide em BVD 1, 2, 3 e eles, por sua vez, possuem subgenótipos, né? Que o BVD1A ele varia do A ao X, o BVD2 do A ao E e o BVD3 do A ao D. E a classificação biotípica classifica em cepas citopáticas e não citopáticas, isso de acordo com a capacidade delas de causar
hepática ela é muito importante para infecções agudas, ela infecta os animais, eles ficam transitoriamente infectados, e também para a formação de animais PI. Então, mais de 90% das cepas que circulam não citopáticas. Então, novamente, afeta suínos e ruminantes, né, bovinos, ovinos, girafas e camelos, isso é o que a literatura cita. E ela causa uma infecção subclínica transitória e uma infecção persistente. As duas são muito importantes na epidemiologia da doença, mas sem dúvida a infecção persistente é a que causa mais perdas no rebanho. Então a gente tem, né, as perdas produtivas na reprodução, as infecções secundárias, na doença das mucosas a gente tem ali lesões em mucosas e em epitélio. Então, basicamente a transmissão ela pode ser horizontal ou vertical. Então, a horizontal é basicamente todas as secreções que o animal pode liberar o vírus. Inclusive, esses dias eu estava assistindo a uma palestra do professor Cláudio Canal, que ele é um dos maiores estudiosos do vírus da diarreia viral bovina. Ele é professor lá na Federal do Rio Grande do Sul. Ele estava falando esses dias que até os pelos dos animais contêm o vírus, né? Então, vocês podem perceber como é sério isso. Então, secreção nasal, oral, saliva, fluidos fetais, sêmen, leite, lágrimas, tudo isso pode conter o vírus e vai transmitir de um animal a outro, né? Contato direto ou através de fômites, através de pessoas que transitam. E os fatores de risco são as misturas de lotes, né? Muito comum, principalmente ali na terminação, né, dos animais, que eles compram vários lotes e juntam para terminar os animais juntos. A ausência de quarentena ou quarentena insuficiente, às vezes eles acham que uma semana já é suficiente para você ver uma manifestação do sinal clínico, e não. Exame retal, né, muito difícil. Eu acho que eu nunca vi um veterinário trocar a luva de palpação de um animal para outro, né, até que acho que economicamente não sei. Não vou dar tantas opiniões. E instrumentos contaminados. E essa transmissão horizontal de um animal para outro, ou por meio de fômites, vai culminar com animais transitoriamente infectados. Então, eles vão ficar infectados por um certo período, e aí o sistema imune vai responder e eles não vão mais eliminar o vírus. Esses animais também, para a gente detectar eles na propriedade, geralmente a gente faz aquele ELISA indireto, que ele vai determinar os anticorpos, né? Mas isso eles têm que ser seriados, porque eles passam um curto período de tempo com os anticorpos. A infecção aguda ou transitória, né, que vai gerar os transitoriamente infectados, ela acontece quando acontece a infecção pós-natal com cepas não citopatogênicas, né? A transmissão direta ou indireta, como já havia falado. Então, esse vírus ele tem tropismo com células epiteliais e tecidos linfóides. Então, eles vão, na verdade, se multiplicar nos intestinos, timo, baço, placa de Peyer. Vai ter aquela vilemia transitória e daí vai resultar em sinais clínicos transitórios, né? Eles podem variar desde febre, apatia até a morte. A gente sempre tem que lembrar, né, da leucopenia, que é bem legal da gente ver no hemograma, porque ele é um vírus tradicionalmente imunossupressor, né? Afinal, existem vários outros, mas é um diferencial que a gente pode estar incluindo ali no exame. Então, redução da produção. Essa redução da produção eu acho que é um fator muito importante, que naquelas propriedades que a gente não tem a análise zootécnica correta do rebanho vai passar batido, porque as pessoas não contabilizam, elas não sabem quanto ganham, não sabem quanto perdem, e o vírus vai ali se multiplicando e ninguém nunca vai fazer um diagnóstico correto, porque é perda de produção, né? A gente
persistentemente infectados, também vai resultar em abortos, malformações fetais, mumificação, bezerros fracos, desenvolvidos, retorno ao cio. E aqui é que pega também na questão produtiva, né? Às vezes o produtor ali tem alto índice de aborto e para ele acha que é normal, não vamos investigar, deve ter sido manejo. Tudo bem, pode ser também manejo, pode ser vários outros pontos, mas a gente também tem que pensar na diarreia viral. Então, a infecção persistente ela acontece quando a matriz, né, a fêmea que nunca teve contato com o vírus, ela não produz anticorpos para isso, consequentemente ela não transmite esses anticorpos para o feto, ela é infectada, e fetos infectados entre 80 dias e 120 dias de gestação, isso muda muito de acordo com a literatura, tem literatura que diz que é a partir de 40 e que vai até 145 dias, mas a literatura que eu consultei falou esse período aqui. Então, fetos de novilhas que não têm anticorpos e são infectados nesse período, eles vão desenvolver imunotolerância, porque nesse período o feto está construindo seu sistema imunológico. E daí o vírus vai entrar e o sistema imunológico não vai ver aquilo como um risco, né? Então ele sempre vai ser imunotolerante ao vírus. Tanto é que esses animais persistentemente infectados, eles não soroconvertem, eles não têm anticorpos contra o vírus. E eles são responsáveis pela eliminação contínua do vírus no rebanho. As pessoas acham que um animal persistentemente infectado é sempre aquele animalzinho feminho, subdesenvolvido. Na maior parte dos casos mas tem casos de touros que doam sêmen que são persistentemente infectados. Então, imagina, um touro que doa sêmen persistentemente infectado, ele infecta todo o rebanho que ele convive e ele ainda transmite pelo sêmen. Então, é algo bem sério. E esse animal, ele elimina o vírus continuamente, então ele é a fonte de infecção no rebanho. Lá na frente eu vou falar de controle e prevenção, que a gente deve eliminar esses animais. Também, eu lembrei agora falando, teve um caso que a gente pegou de um touro Nelore, acho que ele tinha uns 4 anos, ele parecia assim um bezerro de 5 meses, e ele era persistentemente infectado e ele era criado como pet, mas ele tinha acesso ao rebanho do produtor, né? Então, até para fazer o eutanásia dele foi uma luta, a gente conseguiu convencer, mas é isso. E acontece infecção por cepas não citopáticas, né? Essas cepas não citopáticas, elas, mais à frente eu vou falar, elas podem mutar para citopáticas e a gente vai criar doença das mucosas, que acontece exclusivamente em animais persistentemente infectados. E as vacas PIs? As vacas PIs, elas podem se desenvolver, podem emprenhar e podem sim gerar um feto, né? Um bezerro. E esse bezerro vai ser sempre persistentemente infectado. Em relação às malformações congênitas, a gente tem também infecção entre 80 e 150 dias de gestação. Acontece o dano celular causado pelo vírus e a resposta inflamatória. Então, a gente tem principalmente malformações congênitas do sistema nervoso central. Então, a clássica é a hipoplasia cerebelar, né? Vocês conseguem enxergar aqui quanto o cerebelo está reduzido. A gente quase não consegue ver o cerebelo aqui, né? O cerebelo tem que pesar aproximadamente 10% do peso do encéfalo inteiro. Com certeza, esse cerebelo aqui não tinha 10% do peso do encéfalo. Então, aqui essa malformação é chamada de hipoplasia cerebelar. Ele nunca chegou a se desenvolver completamente. E a gente tem a hidrocefalia e coencefalia, né? A hidrocefalia é a dilatação dos ventrículos laterais com acúmulo do líquido cefalorraquidiano, e a coencefalia é aquela captação que tem ali indicada pela seta acima. Então, a gente tem histologicamente nesses casos aqui, casos da tese do Lucas, a gente tem essa disgenesia cerebelar, né? Observem como não houve desenvolvimento ali das camadas do cerebelo corretamente, né? A gente tem a camada molecular, de células de Purkinje e a granular. Aqui está meio tudo misturado, a gente não consegue identificar adequadamente quem é quem, né? Associada à substituição por substância branca. E ali a gente tem a hipoplasia segmentada, as camadas molecular, Purkinje e granular. Vejam que está tudo misturado. Tem neurônio de Purkinje lá, onde deveria ser a molecular. A granular está misturada. Então, isso que a gente vê histologicamente dentro da hipoplasia cerebelar. A imunossupressão
imunossupressão ela acontece porque o BVD ele causa aumento da taxa de apoptose de linfócitos T e B. Então acontece principalmente em timo, linfonodos, baço e gout, né, que é aquele tecido linfóide associado aos intestinos. E aqui a gente tem lesões muito lindas. Eu acho que essa primeira lesão é a coisa mais linda que eu já vi. Porque a gente tem aqui um corte de jejuno, a gente tem a herniação das criptas, então aqui a gente tem as criptas e elas herniam e vaginam para onde a gente deveria ter uma placa de pele, né? Por quê? Por que acontece isso? A placa de pele deveria ser mais ou menos assim, né? Mais assim, mais celular. E daí, quando acontece a apoptose desses linfócitos, ela vai perdendo, né? Os linfócitos aqui vai sobrando espaço, então as criptas herniam. Então é muito legal essa lesão. Mas não é uma lesão exclusiva de BVD. Febre catarral maligna tem, eu já vi esse tipo de lesão também em caninos que tinham doenças muito debilitantes, então naturalmente o animal foi sofrendo a apoptose dos linfócitos. Mas na diarreia viral bovina é uma lesão clássica, muito bonita. E ali a gente tem o baço, ele sofreu a apoptose também dos linfócitos, né? Vejam como está aqui esses espaços, aqui a gente tem alguns macrófagos que eles são chamados de macrófagos de corpo tingido, que eles vão fagocitar o que sobrou ali dos linfócitos. Então são lesões que eu acho muito bonitas. Então no sistema reprodutor a gente tem as perdas embrionárias e fetais, a baixa mortalidade, também a retenção placentária, a baixa taxa de fertilidade, a alta taxa de retorno ao cio e nascimento de bezerros fracos. Esse bezerro aqui é o que está lá no artigo do Lucas, que tinha aquelas malformações. A doença das mucosas também é uma doença clínica patológica fatal de animais persistentemente infectados, então são os PIs que desenvolvem a doença das mucosas. Todo PI vai desenvolver? É uma pergunta complexa. Então, existem animais PIs que vão ser abatidos antes, que vão morrer porque eles desenvolveram uma pneumonia antes de desenvolver a doença das mucosas, mas a literatura diz que na prática todo PI vai desenvolver a doença das mucosas. Acontece a mutação de cepas não citopatogênicas ou infecção por cepas citopatogênicas, mas o que mais acontece é que esse animal ele tem essa cepa não citopatogênica e ela vai mutar. Muito dificilmente ele vai se infectar por uma cepa citopatogênica externa, né? E o alvo, né, são as células epiteliais, então na doença das mucosas a gente tem aquelas lesões bem bonitas. Ali é um exemplo de febre aftosa que eu peguei, mas doença das mucosas também causa essa ulceração de mucosa oral. Então a gente tem lesões erosivas, quando elas são mais superficiais, e ulcerativas, quando elas são mais profundas em pele, plano nasal, pré-estômago, sacomaso e intestinos. E daí ela vai, quando acomete principalmente os intestinos, a gente vai ter a diarreia e as infecções secundárias. Então aqui são dois animais. A primeira é uma fêmea de 24 meses que estava prenhe, era da raça Hereford, banho de corte e criação extensiva. E o animal 2 era um bezerro macho, 4 meses, holandês. Ele também era criado como pet de rebanho leiteiro e criado como animal de estimação. Então, aqui no primeiro animal a gente tem, né, no dístolo e no plano nasal essas ulcerações e deposição de crostas. E no esôfago a gente também tem erosão e ulceração. E ali no rumen tem também as medidas erosões e ulcerações. Eu acho muito bonito essa visão. Parece assim couro marroquino, né? Essas coisas, essas comparações que a gente faz na patologia. Olha como bonito essas ulcerações infilares. Ali as úlceras e erosões funtiformes no abomaso e essa outra lesão muito linda. Olha essa placa de Bayer, como que é evidente. Muito linda, muito linda. Aquele padrão ali é o padrão de herniação? É esse. Sim. Elas ficam evidentes. Quando elas ficam evidentes, elas ficam naquele padrão lá de herniação. Muito bonito. Essa outra aqui, ela desenvolveu a síndrome nefrótica. Quando acontece a persistência viral no animal, vai haver deposição de imunocomplexo
infecção dos glomérulos. A gente estuda isso em leishmaniose, doenças caquetizantes, né? Sempre tem aquela glomerulopatia, principalmente membranosa. Então, era uma fêmea de 24 meses, da raça holandesa, rebanho leiteiro, criação intensiva. Essa daqui era criada em compost barn, que é aqueles galpões enormes que as vacas ficam criadas juntas. Ela era um animal vacinado, mas uma coisa que eu vou falar lá na frente também, a gente vacina para cepas que não circulam no Brasil, então não serve de nada. Por isso que a gente tem que estudar quais cepas circulam no Brasil e fazer uma vacina específica. E olha essa lesão aqui na necrópsia dela. Vejam quantas placas de pé estão evidentes. Todas estão evidentes no intestino inteiro. E ela tinha diarreia, ela tinha pneumonia, era um animal muito pequeno, porque vacas holandesas são gigantescas. Essa daqui era para 2 anos, ela era muito pequena. Pena que eu não tirei uma foto de outra vaca de 2 anos para mostrar para vocês, mas ela era muito pequena. E aqui a gente tem esses rins bem sofridos, né? Diminuídos de tamanho, eles estavam esbranquiçados. Tinha retração de parênquima entremeada, nodulações parenquimatosas que variavam de 0,5 a 1 centímetro. Era bem feio. Então, histologicamente, a gente tem aqui essa fibrose intersticial, ela é associada a esse infiltrado linfoplasmocítico, né? Proliferação de células mesangiais, aderência do tufo. Aqui a gente tem essas áreas de aderência e proliferação de células mesangiais. Não era para ter mais um espaçozinho aqui. E colapso do tufo glomerular. Então aqui também a gente tem essa dilatação de cilindros, com dilatação de túbulos, né, com a deposição de cilindros e gotas hialinas, o espessamento da membrana, que a gente consegue ver aqui na coloração de PAS, ácido periódico de Schiff, e a fibrose aqui demarcada em azul, quando a gente faz o tricrônico de Masson. É bonito. No sistema respiratório, o BVD não é o agente principal, mas ele é um agente imunossupressor, ele vai causar ali a apoptose dos linfócitos do tecido linfóide associado aos brônquios, né? E ele vai predispor infecções secundárias. A gente vai ter, né, pode ter a proliferação de uma rema hemolítica, pastorela glutocida, estofilosome, micoplasma, que vão causar aqui principalmente bronquopneumonia, né? Veio nessas áreas aqui de consolidação. Então, o diagnóstico do BVD, ele é um pouco complexo, um pouco difícil, mas o diagnóstico ouro, ele consiste no isolamento viral, porque além do isolamento viral, a gente vai conseguir saber diferenciar os biótipos, né? Se ele é citopático ou se ele não é não citopático. Tem o ELISA, direto e indireto, que esse aqui é o mais utilizado na rotina de rebanho. A imunohistoquímica pode ser utilizada, mas é um pouco cara. Mas se a gente, por exemplo, só tem o material fixado em formol, utiliza a imunohistoquímica. A RT-PCR, né, como é eliminar vírus, a gente tem que utilizar a RT-PCR. A hibridização in situ, que é uma técnica que eu confesso que eu não tenho muito conhecimento, porque eu não consegui acompanhar ainda. E o sequenciamento genético e a filogenia para a gente conseguir estabelecer os genótipos e os subgenótipos. Então, o isolamento viral acontece em cultivo de células MDLBK, né? Então, aqui as células estão íntegras. Quando a gente adiciona amostras que contenham o vírus, essas células íntegras elas vão começar a vaporizar e elas vão se unir. Então, quando acontece essa alteração macroscópica do cultivo, a gente pode dizer que são cepas de efeito citopático. Se fosse não citopática, não ia acontecer isso, né? A gente ia colocar o vírus e não ia fazer diferença nenhuma da célula. O ELISA, né, ele pode ser indireto, que vai detectar os anticorpos, e o direto, sendo que o indireto ele é utilizado em programas de controle e erradicação em larga escala, mas ele não detecta animais persistentemente infectados. Mas, por exemplo, se você testa no rebanho inteiro, todo mundo deu positivo e um não deu positivo, tu vai pensar que aquele que não deu positivo pode ser o persistentemente infectado. Esse aqui eles utilizam bastante de sangue periférico, principalmente de orelha, porque ele vai ter, a literatura diz que tem menos interferência dos anticorpos colostrais.
E o direto, porque ele vai detectar o antígeno, esse aqui consegue detectar animais PI, mas ele também vai sofrer interferência de anticorpos colostantes. A imunohistoquímica, a detecção de antígeno viral em tecidos fixados em formalina, muito bom para estudos retrospectivos de casos que não tem material congelado para você fazer PCR. Não sofre interferência de anticorpos maternos, só que a imunohistoquímica não nos diz qual é o tipo de vírus que está circulando, se é 1, se é 2, qual o subgenótipo. E a hibridização in situ, que ela vai detectar sim agora o RNA em amostras fixadas em formalina. O PCR, né, reação em cadeia da polimerase com a transcrição reversa, que esse aqui vai conseguir fazer, vai dizer qual o tipo de vírus, e a gente, a partir dessas amostras detectadas positivas no RT-PCR, a gente vai fazer o sequenciamento genético e a filogenia. A gente decidir, aquele dali DVD1, 2A, 2B, porque outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, eles não têm imunidade cruzada. Então não adianta você proteger para um tipo de subgenótipo, porque ele só vai funcionar para aquele subgenótipo. Se ele for infectado por outro subgenótipo, ele não tem imunidade. Então, diquinhas de necrópsia. A necrópsia tem que ser completa e sistemática, coletar partes de todo o órgão. E a gente recomenda, né? A gente sempre faz isso lá no laboratório que eu sou residente, principalmente para fetos e para animais neonatos, até terneiros. Eles chamam terneiros, bezerros, eu meio que pego. Bezerro de 2 anos a gente faz isso. Sempre que a gente faz a necrópsia, a gente coleta soro, né? Se o animal já, a gente vai fazer a eutanásia do animal, a gente já coleta soro. Se ele já tiver morrido há muito tempo, não dá mais, né? Mas a gente coleta os órgãos linfóides. E as lesões, se o animal tiver lesões em mucosa e pele, a gente também coleta em epidófilos para refrigerar a menos 80, já que o RNA vírus ele degrada muito mais rápido que o DNA vírus. Então, por isso que às vezes é muito chato. Vírus já é chato de trabalhar, porque é caro. E um RNA vírus é mais chato ainda. Mas, se a doença é legal, eu acho que vale a pena. Então, sempre que tem necrópsia de feto, de neonatos, de nativorcos, de bezerros de até 2 anos, a gente sempre coleta timo, baço, soro e as placas de pele. Se elas estiverem bem evidentes, a gente coleta. A gente sempre faz duplicata ou até com jeito faz mais duplicatas ainda, né? Quanto mais você conseguir armazenar, melhor. E para controle e prevenção, a gente tem que detectar e descartar os animais persistentemente infectados, sempre porque eles são a fonte de contaminação constante no rebanho. Algumas literaturas citam que se aquele rebanho tem um animal persistentemente infectado, ele consegue ainda contaminar o rebanho por até 3 anos, né? Só pelo fato dele estar ali naquele ambiente. A gente tem que vacinar os animais, vacinação em rebanhos livres. Se o teu rebanho já está infectado, contaminado, tu vai fazer o processo de detecção e descarte de PI, vai fazer a quarentena certinha e depois tu vai vacinar. E a biosseguridade, que incrivelmente, quando Santa Catarina observa bastante, para você visitar uma granja de aves e uma granja de suínos, você quase não vai, né? Porque eles não querem que você vá. Você tem que tomar 1001 banhos, trocar todas as roupas, fazer 1000 coisas. E para você ir para uma propriedade de rebanho leiteiro, você só vai. Eles não pedem para você trocar sua bota. Eu não entendo por que não existe essa biosseguridade também voltada para a bovinocultura. Para mim deveria existir também, da mesma forma que para aves e suínos, a gente tinha que ter essa biosseguridade para a bovinocultura, de leite e de corte. Não é todo mundo que pode entrar, e se você for entrar, você tem que fazer a quarentena também e se paramentar adequadamente. Então, considerações finais. É uma enfermidade de grande importância da bovinocultura mundial e brasileira. O diagnóstico é desafiador e complexo, porque vírus é caro. Eu acho que é importante ter a conscientização sobre manejos básicos que podem evitar a introdução e propagação do vírus no rebanho, sempre pensar na quarentena, comprou um animal novo, quarentena. E testar. E a necessidade de estudos regionais sobre a enfermidade no Brasil, né? Então, hoje a gente tem muitos estudos no sul do Brasil. Recentemente, uma pesquisadora da URGS também publicou a tese de doutorado dela com amostras do norte e do nordeste
E é bem legal porque ela descobriu que tem mais